Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Assim que acabar esse vídeo também vai lá e me manda por e-mail, esse e-mail que vai estar aparecendo aqui na tela, uma história sobrenatural ou bizarra que tenha acontecido com você, para eu contar lá no TikTok, e também já corre para me acompanhar por lá e ficar de olho assim que a sua história for postada. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Laila Vitória Rocha Oliveira tinha 21 anos na época do caso e morava em Parauapebas, no Pará, com a sua mãe Francisca Rocha Oliveira. A Laila foi descrita como uma moça muito tranquila e muito vaidosa. Ela gostava sempre de estar muito bem arrumada, também gostava muito de tirar fotos para postar nas suas redes sociais e ela também era completamente apaixonada pelos animais. Ela levava uma vida bem tranquila ali, em Parauapebas, junto com a sua mãe Francisca. Em 2022, a Laila acabou conhecendo um homem online com quem ela foi se aproximando e logo iniciou um relacionamento ali pela internet. Esse homem se chamava André Ávila Fonseca e tinha 37 anos. Ele vivia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele produzia ali, vários conteúdos na internet, principalmente em seu Instagram e seu TikTok, sendo que ele contava com cerca de 30 mil seguidores nessas duas redes sociais. Em suas redes sociais, o André, na verdade, colocava que o seu nome era Vitor Samed e ele se auto-intitulava como um mestre bruxo em necromancia e dizia ser especialista em casos complicados e graves de saúde, também em destruição e vingança e quebra de feitiços. Ele também oferecia consultas para pessoas que queriam conversar com algum conhecido que já tinha falecido e ele sempre mostrava ali, um pouco do seu dia a dia, um pouco daquela religião que ele seguia, que ao que parece era uma religião que ele mesmo criou, e mostrava ali, a sua casa com toda aquela decoração bastante gótica que ele gostava bastante. A Laila também gostava bastante desse universo, e então ela começou a acompanhar esses vídeos, esses conteúdos aí do André, se interessou e logo eles começaram a trocar mensagens, foram se aproximando e começaram esse relacionamento pela internet. Conforme os meses foram se passando, então, eles começaram a combinar de a Laila viajar ali, para Porto Alegre, onde o André morava, para que eles se conhecessem pessoalmente. Em janeiro de 2023, então, a Laila decidiu que iria viajar até Porto Alegre para conhecer o namorado pessoalmente e que iria passar uns dias ali com ele, na casa dele. A mãe da Laila, a Francisca, não gostou muito dessa ideia, ela temia, por a filha estar conhecendo esse homem pela internet, não sabia exatamente quem era esse rapaz, ela também não gostava muito ali da profissão do André, o fato de ele estar sempre envolvido com essas coisas um pouco mais dark, a mãe dela não gostava muito disso, achava estranho, então, ela orientou a Laila, pediu para ela não ir lá ver esse homem, mas a Laila estava muito apaixonada, queria conhecer o André pessoalmente, então como não tinha muita coisa que a Francisca pudesse fazer, afinal de contas a Laila era maior de idade, ela apenas disse para a filha, para ela ter cuidado e que qualquer coisa era só ela avisar a mãe, e voltar imediatamente para casa. Sendo assim, então, em janeiro de 2023, a Laila viajou até Porto Alegre para passar esses dias com o André. Assim que a Laila chegou na casa do André, ela percebeu que as coisas seriam bem diferentes do que ela tinha imaginado. Isso porque na internet o André parecia um cara legal, um cara tranquilo ali, gente boa, carinhoso. Mas assim que ela conheceu ele pessoalmente, ela viu que na verdade ele era um homem muito estressado, que tinha ali, muitos surtos de raiva e também era violento.
Além disso, a Layla também ficou bastante assustada com a decoração da casa do André, que era cheia de caveiras, espadas, estátuas macabras também. Então, era uma coisa, como eu disse, bem dark, bem obscura, e a Layla ficou um pouco assustada com toda aquela situação. Além disso, logo nas primeiras semanas ali, nos primeiros dias que ela estava lá na casa com o André, eles começaram a ter vários desentendimentos por motivos muito bobos. Qualquer coisa que a Layla fizesse era motivo para o André ficar estressado. Ele também sentia ciúmes de qualquer coisa. Se ela estivesse simplesmente mexendo no celular, era motivo para ele ter alguma desconfiança e ficar enciumado. E então, logo nos primeiros dias, eles começaram essas brigas, onde o André começou a agredir a Layla fisicamente. A Layla entrava em contato diariamente ali com a sua mãe e também com seus amigos por telefone, mas ela acabou não contando sobre nada disso para sua mãe, provavelmente, porque ela não queria assustar a mãe. Ela fazia ligações, até mesmo videochamadas, mas ela sempre dizia que estava tudo bem, e além disso também o André sempre estava junto ali durante essas ligações. Se ele não estivesse ali logo ao lado da Layla, a mãe dela sabia que pelo menos no mesmo ambiente, escutando o que as duas estavam conversando, o André estava. Então, por mais que a Layla não dissesse nada, a mãe dela, sentia que a filha estava um pouco diferente, tentava conseguir alguma informação, mas infelizmente as informações que a Layla dava eram sempre muito vagas e ela nunca contava o que realmente estava acontecendo. Para alguns amigos, a Layla chegou a contar sobre a situação e sobre as agressões em alguns momentos que ela conseguiu ali, longe do André, mas mesmo assim os amigos diziam, para ela voltar para casa, deixar o André, e ela dizia que estava tentando fazer isso, mas ele estava sempre vigiando ela, e ela tinha medo da atitude que ele poderia ter caso ela dissesse que iria voltar para sua casa. Mas ela disse que de qualquer maneira ela já estava providenciando isso e já estava até mesmo com uma passagem comprada para voltar para casa. Em 25 de março de 2023, então, faziam apenas 2 meses que a Layla estava vivendo com o André nessa situação, e os vizinhos do casal escutaram vários gritos de socorro vindo do apartamento deles. Eles acionaram então a polícia e quando eles chegaram no local, eles encontraram infelizmente o corpo da Layla em chamas dentro de um tambor na sala da casa. Quando o fogo foi finalmente controlado e apagado, infelizmente a Layla já estava sem vida. A autópsia concluiu que ela tinha sido agredida e também golpeada pelo menos 3 vezes com uma espada que atravessou o seu corpo. O André acabou não sendo encontrado na casa. Nesse momento, a Layla não sabia, mas o André estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica por estar em prisão domiciliar desde 2007 por 3 tentativas de homicídio. Mas então, na ocasião, depois de cometer o crime contra a Layla, ele rompeu o equipamento e fugiu para uma área de mata próximo à sua residência. Após 3 dias de buscas, o André foi finalmente encontrado pela Brigada Militar em Viamão e foi preso. Já na delegacia, o André acabou confessando o crime, mas quando questionado sobre os detalhes, como tudo aconteceu, ele disse que não se lembrava exatamente do que tinha acontecido, mas que tinha agido em legítima defesa. Segundo ele, naquele dia, ele e a Layla estavam discutindo quando ela pegou a espada e foi para cima dele, desferindo um golpe que fez um corte superficial em sua perna. Ele então conseguiu desarmar a Layla e a partir daí ele disse que teve um apagão e não se lembra exatamente como ele tirou a vida da namorada. Como eu disse antes, a autópsia concluiu, que ele agrediu a Layla e depois golpeou ela 3 vezes com aquela mesma espada. Depois, então, ele levou o corpo para dentro daquele tambor que estava ali na sala da casa, jogou gasolina e colocou fogo. Depois, ele rompeu o aparelho ali, da tornozeleira eletrônica e acabou fugindo do local.
Na época, houveram muitas especulações nas mídias de que o crime contra a Layla poderia ter alguma coisa a ver com algum ritual religioso do André, visto aquelas coisas que ele tinha ali na casa dele, também o tipo de conteúdo que ele postava nas redes sociais, mas as autoridades acabaram descartando a hipótese de que a morte da Layla pudesse ter alguma ligação com alguma seita, e concluíram que, na verdade, o caso se trata de um feminicídio, já que o André já tinha vários históricos ali, de violência doméstica, até mesmo contra a própria Layla. Até o momento, o André segue preso, aguardando as investigações e aguardando o julgamento, e ele ainda continua, alegando que é inocente porque agiu em legítima defesa. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixa aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Me manda lá no e-mail também a sua história sobrenatural ou bizarra para eu contar lá no TikTok. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, até o próximo vídeo.